Bom, agora a gente vai passar para o tópico de layout da fuselagem, tá? Já abordamos essa questão mais abrangente da configuração, asa, fuselagem, empenagem, tipos de empenagem, posição da asa, posição do motor, vocês já têm uma ideia disso. E agora nós vamos falar especificamente do desenho da fuselagem, tá? Então, primeiramente, a fuselagem, ela está ali para prover o transporte do que a gente chama de carga paga. Então, a carga paga será a bagagem, né, e os passageiros, né? Então, sempre que isso é feito, né, a gente vai tratar de um termo que chama de cross-section. Então, na cross-section, ela é uma vista em corte da fuselagem. Então, a gente vê aqui um exemplo de uma fuselagem do Rosca, né, uma fuselagem para uma aeronave de transporte, provavelmente a hélice pequena, né? E aqui o que a gente chama de cross-section, com os dois assentos, né? O desenho tem que ser feito pelos projetistas, já considerado desde o começo, e um passageiro sentado ali, e qual o nível de conforto que esse passageiro vai ter, quanto espaço que ele vai ter, tudo isso tem que ser decidido. Nesse caso a fuselagem ela não é circular, é uma fuselagem oval, né? E toda a questão na fuselagem, o projeto vai envolver também a distribuição dos equipamentos necessários, equipamentos de voo, né? Também outros equipamentos que ficam na empenagem, tipo antenas, né? Qual o tipo de visibilidade do piloto. Então esse é o motivo de ter a janela, o nariz normalmente ser abaixado para que o piloto ele tenha um ângulo de visão que é exigido até por certificação, tá? Para ele conseguir realmente enxergar a pista e enxergar tudo que está acontecendo à sua frente de maneira adequada, né? Essa fuselagem ela também vai ter a preocupação com o ângulo para a decolagem. Então aqui a gente vê um ângulo aí de 15 graus, tá? É um ângulo usual aí, entre 10 seria um ângulo pequeno, entre 10 e 15 graus, é um ângulo usual. Dependendo da aeronave, aeronaves executivas costumam até ter um ângulo maior, em torno de 18, 20 graus, mas nem chegam a usar tudo isso durante a decolagem, né? Então esse ângulo vai estar aqui para que durante a corrida de decolagem o piloto possa efetuar o comando de profundor, né, gerando uma força para baixo na empenagem. A fuselagem ela vai rotacionar com a cauda e isso vai dar o clearance, né, a folga entre a fuselagem e o chão para que ela possa aumentar o ângulo de ataque e decolar, né? Então esse ângulo aqui deve ser levado em conta, sempre traçado aqui do toque do trem de pouso principal com o solo e o cone de cauda, né? Além disso, questões como pressurização devem ser levadas em conta. Então, fuselagens que são pressurizadas elas vão tender para soluções circulares para que a pressão mais alta da cabine em relação à atmosfera do lado de fora não gere concentração de carga. Bom, aqui a gente vê uma cross-section de uma aeronave comercial, né? Então é uma aeronave de apenas uma fileira de passageiros. Tudo isso vai ter que ser levado em conta, inclusive quanto tempo você leva para embarcar os passageiros, quanto tempo você leva para desembarcar. Isso vai gerar um impacto para questões operacionais da companhia aérea. Então, se você conseguir desembarcar e embarcar passageiros mais rápidos, como por exemplo colocando 2 corredores, será que 2 corredores é mais rápido do que um corredor para embarcar? Você vai aumentar a produtividade daquela aeronave, ela já encosta, vai poder fazer o reabastecimento, os passageiros desembarcam o mais rápido possível, dependendo da solução do layout da cabine, né? E com isso você vai ter um intervalo entre uma decolagem e outra menor, tá? Tudo isso é levado em conta durante o projeto. Então, usualmente, a gente vai ter o chão da cabine aqui numa cross-section, o que a gente chama de overhead bin, que é basicamente um bagageiro que fica na parte superior da cross-section. Os assentos, no caso aqui um display tipo 737 A320, né, de 3 e 3 com um único corredor. E a bagagem fica embaixo do solo, né? Então aqui fica sempre os compartimentos e essa bagagem, ela normalmente tem que alocar mini containers, né, que são padrão entre aeronaves. E assim, esses containers têm dimensões usuais que já devem ser levadas em conta por questões operacionais do aeroporto, né? Então, o compartimento de carga deve ser acessível por solo, é interessante que ele fique baixo para ser mais fácil de colocar a bagagem. E os passageiros costumam ficar em cima aí, já levando bagagem aqui no overhead bin, né? Bom, aqui a gente vê a cross-section de algumas aeronaves comerciais grandes, né? Então, falando de grande, a gente vê a maior de todas, que é o A380,
Então, o layout do A380 é um layout de 2 andares. Então, a gente tem 2, 4, 2, tá? São 2 assentos, 4 assentos, mais 2 assentos com 2 corredores no andar superior. E no andar inferior, 3, 4, 3. Tá? Então, esse tipo de nomenclatura 3, 4, 3, 2, 4, 2 é utilizado na indústria para mencionar como que é a disposição dos assentos na cabine, né? E, obviamente, aqui embaixo do A380, compartimento de carga com aqueles volumes padrões aí utilizado nos aeroportos, né? Então, aqui a gente vê a gente fala aqui, né, 18 lugares, né, 18 assentos, né? No caso aqui do A380, né, 2, 4, 2, 3, 4, 3, né, 18. E no 747, né, também é uma aeronave que possui 2 andares na parte frontal ali da fuselagem. A gente tem 3, 4, 3 no piso inferior e 3, 3 no piso superior, normalmente onde fica a cabine da classe executiva, né? O 777 ele possui uma fuselagem circular, né, diferente aqui do formato oval do A380 e do formato característico do 747, e é uma posição 333, né? Dá para ver aqui os overhead bins e os compartimentos de carga bem grandes embaixo, né? Aqui uma seção, né, de uma fuselagem de um 747, né? Exatamente essa parte aqui dianteira, onde é possível ver, né, num corte.